Continuando a nossa aula sobre os sistemas de amortização. Vamos ver agora o segundo desses sistemas, que é o sistema de amortização constante. Nesse sistema, como o nome diz, a amortização que é constante. Então temos lá, como a gente viu na videoaula anterior, o valor da prestação, ele é o valor, ou prestação também é usado como R, né, que a gente às vezes tem usado. Enfim, o valor da prestação é igual o valor da amortização mais o valor dos juros. No sistema de amortização constante, o que é constante é a amortização, essa parte aqui que é constante. Já no sistema price, o que era constante era o R, não é isso? Era o valor da prestação no sistema anterior. Nesse sistema, o que é constante é a amortização. A amortização, como ela é constante, então basta pegar o saldo do devedor, pegar o valor, né, do financiamento, o valor da dívida, o valor do investimento e dividir pelo número de parcelas. Então, a amortização de cada mês vai ser o total da dívida dividido pelo número de parcelas. E a redução, então, é uniforme. Ou seja, se eu fiz essa divisão, o resultado foi 250. Quer dizer que a cada mês, a cada período, seja anos, semestres ou etc., cada período vai reduzir aquele valor. Vai reduzir, igual se for, esse cálculo deu R$250, então vai ser cada mês vai ser R$50, R$250 a menos. Ou seja, a amortização é constante. A cada mês cai o mesmo valor da minha dívida. Lembrando que o valor da parcela não é a mesma coisa que a amortização. Como a gente viu, o valor da parcela, não é igual à amortização. Ele é amortização mais os juros. A parcela de um empréstimo ou financiamento é composta de juros sobre a dívida e a amortização, além de outras despesas bancárias, como taxa de administração, seguros, etc. No nosso caso, vamos considerar que temos apenas juros e a amortização. O pessoal da administração, o pessoal da contabilidade, etc., consideram, né, outros fatores, como igual que a gente falou de taxa de administração, seguros, mas tem também impostos, etc., etc. Vamos então ao exemplo. Uma empresa pede emprestado R$10.000 que o banco entrega no ato, sabendo que os juros serão pagos anualmente e que a taxa de juros é 10% ao ano e que o principal será amortizado em 4 parcelas anuais. Construir a planilha de pagamentos. Temos então a seguinte informação. Ele será amortizado em 4 parcelas anuais. No nosso caso, estamos falando sobre o sistema de amortização constante. Então, temos R$10.000 para ser pago de 4 vezes, quer dizer que em cada vez vai pagar R$250 nessa amortização. Vamos então saber qual vai ser os juros, porque a partir de saber, depois de calcularmos os juros, vamos saber qual o valor da parcela. Okay? Então, vamos à montagem da nossa tabela. Aqui está explicando um pouco de como vamos montar, é mais para quem está lendo aí no slide, quem não assistiu a videoaula. Então, vamos montar aqui. Vocês lembram que na videoaula anterior, o que era constante era a prestação, então já no início a gente preenchia essa coluna. Agora é o contrário. O que é constante é a amortização. Então, este valor aqui desta coluna, aqui do meio, que vai ser constante. Então, começamos por ela. Preenchemos ela com o valor de R$2.500, que foi o que a gente calculou no slide anterior. Então, vamos calcular agora os juros. 10% de R$10.000 é R$1.000. Temos a amortização, temos os juros. A parcela é o valor da amortização mais os juros. Então, esse aqui é o primeiro. Esse aqui vai ser o segundo.
Ou como esse aqui é sempre fixo, né? Eu já posso preencher lá os juros primeiro, enfim. E por último, este vai ser o terceiro, que é o valor da parcela. Tendo o valor da parcela, aqui também, né, eu posso preencher já, sabendo o valor da amortização, a gente já pode vir aqui no como terceiro, ou como segundo, né, enfim. Calcular aqui, vou deixar como segundo para lembrarmos que após a amortização já é o suficiente, já podemos calcular o saldo devedor. Bom, e encontramos o valor dos juros, a parcela é o valor da amortização mais os juros. Então, no primeiro mês, vamos pagar R$1.000 de juros mais 2.500 da amortização. A primeira parcela vai ser de R$3.500. Isso no primeiro mês ou primeiro ano. Deixa eu voltar aqui o exemplo. 4 parcelas anuais. É o mesmo exemplo anterior, só que da aula anterior, só que agora no sistema de amortização constante. Então, vamos pagar a primeira parcela, R$3.500. E a segunda parcela? Então, vamos aqui primeiro calcular 10%. Como a gente pagou 2.500 da amortização, sobrou 7.500 ainda para pagar. 7.500, então, 10% de 7.500 vai dar 750. Então, eu vou pegar R$2.500 mais R$750 de juros, que é o que está feito aqui na parcela. Calculamos os juros, depois na tabela, desculpe. Calculamos os juros e somamos. A parcela é igual aos juros mais a amortização. Depois, repetimos o processo. Tiramos mais 2.500 da nossa dívida, significa que, ou melhor, tiramos, estamos aqui ainda nessa linha. Significa então que vai sobrar agora R$5.000. Então, calculamos 10% de 5.000 e somamos esses R$500 de juro mais o 2.500. Então, a próxima parcela é R$3.000. Okay? Aqui vou destacar aqui mais uma vez, porque aqui o que é constante é esta tabela, esta coluna, que é o sistema de amortização constante. Então, essa parte aqui da amortização que é constante. E a partir dela, a gente vai calculando as outras colunas da nossa planilha de pagamentos. Okay? Tem um outro sistema que a gente não está previsto no nosso curso, né? Como conteúdo do nosso curso, que é o sistema misto. O que acontece, comentando rapidamente, ele é a média entre a prestação do sistema Price com o sistema amortização constante. Por quê? Nessa amortização constante, observe, a primeira parcela é bem alta. Isso. Porque eu tenho pagando no início, eu estou pagando muitos juros. Estou pagando juros sobre R$10.000. Então, ou seja, estou pagando juros sobre a minha dívida toda. Então, tem que somar esses juros na parcela, com isso a parcela fica alta. Isso impede que muita gente entre em um financiamento, por exemplo, financiamento imobiliário. E alguns tipos de financiamento têm alguma regra para poder entrar. Por exemplo, não comprometer mais de 30% do salário ou coisas do tipo. Aí, para abranger mais gente, alguns bancos, em alguns tipos de créditos, eles colocam, misturam os dois sistemas para que essa primeira parcela não fique tão alta e mais pessoas poderem fazer este financiamento. Eles não reduzem a taxa de juros, eles apenas fazem as primeiras prestações menores. Com isso, por exemplo, prolongam o tempo de pagamento, coisas do tipo. Porque, às vezes, para ter uma renda, comprometer apenas 30% da renda, poucas pessoas podem entrar no financiamento, ok? Mas, a gente compreendendo bem esses dois tipos já é suficiente para os nossos objetivos, ok? Eles são também bastante usados aí no nosso dia a dia. Agora, vamos ver se a gente relembrarmos aqui, a gente ali calculou o número de parcelas, mas quando a gente não
tem o número de parcelas, igual o caso anterior que falou que já era 4 parcelas. Como podemos calcular esse número? Bom, temos no primeiro mês a gente vai pagar a amortização, mais a porcentagem de juros, que é a porcentagem vezes o saldo devedor. Isso. Saldo devedor no instante zero. Ou seja, que é o valor inicial da nossa dívida. Aí passou o segundo mês, vamos pagar a amortização mais a porcentagem lá vezes o saldo devedor. Só que agora o saldo devedor é essa parte aqui, esse aqui é o nosso P1, porque a gente já, ou melhor, esse é o valor do nosso saldo devedor, okay? O SD1. Então, esse aqui, que está entre parênteses, é o nosso saldo devedor após um mês, que é o SD1. Okay. Aí passou o terceiro mês. O terceiro mês, ele é a prestação. O valor da prestação 3, ele é a amortização mais esse mesmo I%, ok? Vezes esse novo saldo devedor. Então, I% desse novo saldo devedor, lembrando que o nosso saldo devedor, ele é a dívida inicial menos, igual no primeiro mês eu tiro uma vezes A, quando deu no segundo mês eu tiro mais uma vezes A, então passou 2 meses, porque essa amortização ela é constante, no segundo mês eu vou já ter tirado 2 vezes a amortização, ok? E no terceiro mês eu tiro mais uma vez A da nossa dívida. Então, tirei 3 vezes o valor A. Essa temos aqui a variação do saldo devedor. Então, esse primeiro parênteses é o saldo devedor após um mês. E esse aqui entre parênteses, na tabela de linha 3. Na linha 3 da tabela, é o saldo devedor do terceiro mês e assim por diante. Com isso, a gente vai obter, então aqui é sempre N menos 1. Ou seja, quando eu estiver lá pagando a prestação N, qual vai ser o valor da prestação? Ela vai ser a amortização menos I% do saldo devedor do mês N. E o saldo devedor, ele é... O saldo devedor do mês N é o saldo devedor inicial, né? A minha dívida inicial, menos N menos 1 vezes A. Okay? Então, I% desse valor mais a amortização. Então, temos aqui o número de parcelas. Se eu já tiver fixo, se eu já quiser saber, ou melhor, se eu já tiver o valor da amortização, o valor da minha dívida inicial, que é o SD0, e, claro, o valor da taxa de juros, e o valor da minha última prestação, quanto que eu quero pagar na minha última prestação, então eu posso calcular o número de parcelas, okay? Calcular o N, certo? Então, aí a gente consegue ir adaptando aí ao perfil que mais adequado à nossa renda quando a gente for fazer um financiamento. É claro que no dia a dia, né, o sistema lá do banco já faz esse cálculo, mas para nós matemáticos, para nós professores de matemática, é importante entender a teoria, né, o cálculo que se faz para chegar naquele valor. Até mesmo para a gente explicar para os nossos alunos e para a gente ter uma ideia de como varia, né, o nosso dinheiro ao longo do tempo. Também temos aqui um outro exemplo. Temos um financiamento de um imóvel que foi contratado, no contrato, né, foi o sistema SAC, Sistema de Amortização Constante. Sabendo que o total da dívida é R$90 mil e que foi parcelado em 120 vezes a uma taxa de 1% mês, calcule o valor da 20ª parcela. Então, aqui já temos as seguintes informações: o valor da dívida, o valor da porcentagem, a taxa de juros, né? Depois temos aqui também o número de vezes, o número de prestações, está pedindo o valor da 20ª parcela. Usando aquela expressão que a gente calculou, então a amortização a gente pode calcular, porque a amortização é constante,
Então, é a dívida dividido pelo número de parcelas. Então, cada mês vai abater R$ 750 na nossa dívida, nessa dívida. E a amortização, então, é 750. O saldo devedor inicial é R$ 9.000. O número de parcelas está perguntando a parcela 20. Então, aqui o P20, N igual a 20. Okay? Então, N menos 1 é 19, vezes a amortização, que é 750, vezes a taxa de juros, que é 1%. Então, 1% é 0,01. Com isso, a gente obtém que o valor da 20ª parcela é R$ 1.507,50. Então, a gente tendo o valor da dívida inicial, o número de parcelas, a taxa, a gente usa aquela expressão. Primeiro a gente calcula a amortização e depois a gente usa aquela expressão para calcularmos o valor de cada parcela. Observe que o valor das prestações vão caindo. O que mantém constante é a amortização da nossa dívida. Como a gente usou no slide anterior, como que a gente obtém o saldo devedor? Se a amortização é constante, cada mês eu tiro um valor constante, então é o saldo inicial menos o número de prestações, o número que já foi abatido na nossa dívida, que é o número de prestações vezes a amortização, ok? Então, tem uma dívida inicial. Cada mês, suponha que eu tire, abata lá R$ 500 da minha dívida. Então, se eu paguei 10 meses já daquela dívida, já bateu R$ 500. A amortização é constante. Agora, o último dos sistemas de amortização, ele é mais simples, porque nesse sistema, o valor empenhado, o valor da dívida, enfim, ele é devolvido em uma só parcela no final do período. Então, uma só parcela no final do período contratado. É aquele a gente pega um empréstimo e vou pagar tal dia. Então, ali já calculo os juros até quanto vai dar aquele valor, aquele tempo de juros. Há duas possibilidades no sistema americano. Os juros podem ser pagos a cada mês, ou pode ser pago ao final do empréstimo, tudo junto. Temos aqui um exemplo. Um empréstimo de R$10.000 a uma pessoa que se propõe a devolver o principal daqui a 4 meses, pagando somente os juros a taxa de 10% ao mês. Vamos construir a planilha. É o mesmo exemplo já dos sistemas de amortização anterior. Os juros é o mesmo. E pede para a gente construir a planilha. Então, a cada mês, diz aqui que ele paga os juros. Ok? 4 meses, acho que no anterior era 4 anos. Bom, mas de qualquer forma é R$10.000 pago em 4 vezes com 10% de juros. Então, ele paga os juros, ou seja, no primeiro mês ele pagou 10%. Então, o pai lá foi no banco, ou encontrou o vizinho que emprestou esses R$10.000, enfim. Vai lá e paga R$1.000 de juros. Aí passou mais um mês, ele pagou mais R$1.000 de juros. Observe, a amortização aqui é zero. Porque ele vai pagar a dívida só 4 meses depois, ok? E qual vai ser, então no terceiro mês, no primeiro mês, mês 1, ele pagou R$1.000, no mês 2 ele pagou R$1.000, no terceiro mês ele pagou, no caso, R$10.000 mais o valor dos juros. Vocês aí que já têm uma experiência vendo livros e apostilas, vocês perceberam que 4 meses, e esse exemplo que está lá na apostila do CEDERJ, faltou colocar aqui o mês 4. Vou consertar aqui, colocando mais uma linha, esticando um pouquinho mais aqui a linha. Bom, então vou colocar aqui, este R$10.000, ele não deve ser pago aqui no mês 3, porque fala lá que vai ser pago após 4 meses, ok? Vou
colocar ele aqui no mês 4. Então, aqui no quarto mês que é pago o valor de R$10.000. Eu vou apagar aqui este R$10.000 desse mês 3, ok? Então, bom, depois eu apago esse 10.000 e coloco para vocês. Bom, então quer dizer aqui que a parcela foi paga R$10.000. Aqui eu vou ter mais R$1.000 de juros, ok? E aqui vamos ter então no quarto mês pago R$11.000. Com isso foi pago então, e aqui o valor pago é só R$1.000. E não tem esse valor 1 aqui. Então com isso foi pago o valor de R$14.000 da nossa dívida. Desta dívida, a pessoa pegou emprestado R$10.000 e pagou 14. Okay? Observe que há variações nesses sistemas quanto ao mais adequado. Em geral, o mais adequado para o banco, tanto a amortização constante, essa que só paga ao final do mês, geralmente é mais interessante que a pessoa pegue mais e mais dinheiro emprestado, porque eles vão receber mais e mais juros. Para as pessoas, a gente é mais adequado uma prestação que caiba no bolso, dentro do menor prazo possível, porque aí a pessoa, um prazo menor, a pessoa paga menos juros. Mas assim, no dia a dia a gente avalia, né, qual o melhor. Mas a questão do sistema de amortização constante é porque a primeira parcela é bem alta. Aí depois vai reduzindo. No sistema quando a prestação é constante, no início a pessoa paga basicamente juros. Demora aquela dívida começar a cair, porque no início a prestação é composta basicamente de juros, ok? Então são esses 3 sistemas. Com isso a gente termina o conteúdo da nossa disciplina. Tem aqui as apostilas que usamos na aula, foi usado nessa aula. E bons estudos!